Olá! Vim aqui falar um pouquinho sobre como comunicar os nossos sentimentos e a importância da gente conseguir comunicar aquilo que a gente está sentindo ou comunicar algo que por muito tempo a gente guardou, por muito tempo a gente engoliu, por muito tempo a gente escondeu. E quando a gente aprende a se comunicar, a comunicar aquilo é, que é verdadeiro dentro de si, aquilo que foi uma causa para você, da forma correta, a gente consegue externalizar tudo aquilo que a gente sente e ao mesmo tempo a gente ajuda a outra pessoa que a gente está comunicando a entender o que está passando com a gente. Então, vou contar uma história que aconteceu comigo. E claro, enaltecendo as pessoas envolvidas, as instituições envolvidas e agradecendo também, né? Não é um vídeo somente para agradecer, é um vídeo para falar da importância da gente se comunicar desde dentro, para que a gente consiga se livrar muitas vezes de padrões que a gente repete, de questões que a gente engole, de adoecer, e como que isso influencia também da gente se livrar de peso que a gente coloca no seu corpo e que tem a ver também com a relação com o meu corpo, tá? Então, vou te contar essa história bem rapidamente para que você consiga compreender o que aconteceu comigo. E é um exemplo de uma forma de uma comunicação que vem desde dentro. Então, nem todo mundo sabe, eu faço luta, eu luto há um tempo. E nessa luta a gente precisa utilizar um kimono, né? E esse kimono, a primeira vez que eu comprei, ele tinha uma numeração e depois eles transformaram algo dentro da empresa e transformou esse kimono em unissex, e o uniforme que antes eu utilizava, a calça, não me servia mais dentro daquela numeração. E aí eu fui pedir para a empresa se eles poderiam trazer a blusa de um tamanho e a calça de outro, porque a blusa era do mesmo tamanho, né? Se eu fosse utilizar a blusa da calça da que me servia, ficou muito desproporcional, ficou enorme, porque cada pessoa tem um tipo de corpo, né? Eu tenho o meu corpo e cada um tem um tipo de formato, e no formato do meu corpo, a calça não me serviria de um modelo e a blusa também não me serviria de outro, né? Então, eu teria que comprar partes separadas para que isso me servisse e eu ficasse satisfeita. E claro, né, eu venho de um histórico atrás de muito transtorno alimentar. Um dos meus maiores feridas lá atrás foi essa questão do corpo. Então, eu passei por uma situação que eu precisava comunicar aquilo que eu estava sentindo para que a empresa que atende, né, compreendesse o que estava acontecendo. Então, eu comuniquei através do WhatsApp com aquela empresa. Essa empresa, seguindo o protocolo, eles foram extremamente educados, né? A pessoa que me atendeu foi muito educada, mas falou que não seria possível, que não conseguiria fazer aquilo porque tinha que ser padrão e tem que ser aquele uniforme, calça casada com blusa, com a blusa do kimono, e não daria. E eu fiquei muito mexida, muito tocada com aquilo, porque eu precisava expressar aquilo que eu estava sentindo. Eu senti raiva, eu senti um pouco de rejeição, né, de não respeitar os corpos. E eu falei, agora eu preciso colocar em prática como eu vou me expressar para essa empresa, para que essa empresa compreenda o que eu sinto e talvez que essa empresa compreenda que pode ser que muitas mulheres sintam mesmo, e até homens, né, passem por essa situação e deixam para lá e não se expressam, não colocam para fora tudo aquilo que viveu. E aí eu mandei um e-mail para essa empresa argumentando né, assim, que cada pessoa tem um tipo de corpo e que muitas mulheres muitas vezes deixam de praticar algum tipo de esporte por uma questão de uniforme ou por vergonha do corpo, né, por todo mundo padronizar aqueles corpos e aquele corpo daquela mulher não entrar naquele padrão. Homens também, e falei que mulher é mulher, homem é homem, não dá pra gente
tratar todos como iguais, né? E se tivesse essa flexibilidade, talvez a gente pudesse incluir mais pessoas. E me expressei da melhor forma possível, desde aquilo que estava de dentro de mim, de que eu precisava de um uniforme separado. E essa empresa, depois eu vou, e ela vai estar escrita aí, né, na descrição, muito sabiamente, educadamente, abriu essa exceção para mim e me vendeu o uniforme separado. E claro, eu me senti escutada, eu me senti incluída, eu me senti muitas vezes como um símbolo de talvez muitas mulheres e alguns homens que sentem o mesmo. Mas essa expressão veio de dentro, expressar aquilo que eu estava sentindo. Tinha uma raiva, tinha uma rejeição, né? Assim, claro, de uma forma adulta, expressar foi muito importante porque a empresa conseguiu compreender aquilo que eu estava sentindo e transformou a forma dela de responder e atender um pedido. E por que eu contei toda essa história? Porque quando a gente sente algo, quando a gente sofre algo ou quando a gente passa por algo, a gente precisa identificar aquilo que a gente está sentindo e a gente precisa expressar aquilo que a gente está sentindo da melhor forma. Porque muitas vezes a gente reage, a gente come, né, ou a gente para de comer. Eu estou trazendo muito para o corpo. Muitas vezes a gente responde de uma forma ríspida, a gente engole. E isso é como se a gente estivesse trazendo isso para o corpo e o corpo ele recebe isso e vai se transformando à medida que a gente não vai se comunicando. Então, a comunicação no processo, muitas vezes, de autoconhecimento, de respeito, de falar para o outro, da própria recuperação do meu corpo, ela é parte fundamental. E a identificação daquilo que eu estou sentindo e colocar aquilo para fora durante o processo é fundamental também, tá? Então, se você tem um desafio com a comida, com o corpo, se você tem um desafio em se comunicar aquilo que você está sentindo, de comunicar, de colocar para fora, de traduzir o sentimento e expressar da melhor forma possível, é legal que você ou busque ajuda, que você, né, transforme isso de uma forma, compreenda isso, porque só assim que o outro talvez vai conseguir compreender aquilo que você está sentindo ou compreender a mensagem que você está passando. E só assim o seu corpo ele vai conseguir liberar essa tensão que você traz quando você não consegue comunicar aquilo que você está sentindo. É isso, obrigada.